Bom, estamos ao vivo. Boa noite, amigos, caríssimo público aqui do nosso canal no YouTube do Núcleo Espírita Chico Xavier, casa espírita localizada aqui no bairro de Piratininga, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020, 19 horas e 31 minutos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, lembrando que a nossa casa está com as atividades presenciais suspensas desde o mês de março desse ano, e ao longo desse período nós estamos desenvolvendo atividades, estudos, uma programação voltada para a internet, através da internet. Então nós temos estudos, temos palestras gravadas e ao vivo, como, por exemplo, dessa noite, que nós temos aqui o nosso ilustre convidado, Marcos Demário, que fica aqui antecipadamente o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo nosso companheiro de ter aceitado de pronto, imediatamente, o nosso convite para estar aqui conosco, conversando um pouquinho sobre um tema, talvez sempre importante, sempre essencial, ou seja, Jesus em nossas vidas, e em especial como o maior educador da humanidade. Então, Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Uma vez mais agradecemos a sua habitual gentileza de aceitar o nosso convite. Você gostaria de falar algumas palavras inicialmente nessa apresentação? Bem, Márcio, eu agradeço pelo convite que me foi feito. Nesta oportunidade de estar novamente com vocês, do Núcleo Espírita Chico Xavier, embora pela internet, não presencialmente, e que nós possamos fazer um bom estudo com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Perfeito. Então, meus amigos, enquanto alguns companheiros ainda estão entrando aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito aqui no canal e se desejar, pode se inscrever e ativar as notificações, que assim você saberá antecipadamente, sempre quando tivermos um vídeo novo ou quando entrarmos em uma transmissão ao vivo como esta daqui. Nós vamos, então, começar as nossas atividades com a leitura de uma mensagem inserida no livro Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia Chico Xavier. E a mensagem dessa noite, de número 48, intitula-se Diante do Senhor. Então, um pequeno trecho aqui de Jesus, registrado no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 43, em que ele diz: Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Considerações de Emmanuel. A ligação do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos
e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Marcos, eu acho que essa mensagem introdutória assim, ficou bem a calhar, dada ao tema da noite de hoje, e falando realmente sobre a linguagem de Jesus e qual deveria ser a nossa postura, a nossa atitude diante dos seus ensinos, diante das suas palavras, dentro da nossa realidade, dentro do nosso cotidiano. Muito bem, Marcos. Então, eu passo a palavra a você e em breve retornaremos. Então, fique à vontade e em breve retornaremos aqui. Muito bem, Márcio. Sem dúvida, a mensagem do nosso querido Emmanuel tem muito a ver com o tema de hoje, Jesus, o maior educador da humanidade. O meu abraço a todos que estão nos acompanhando, que até o final desta live nós possamos estar envolvidos com as vibrações de paz e de amor desse que é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a todos nós seres humanos conhecermos, a Ele que é o nosso governador espiritual e que nos trouxe a mensagem do Evangelho. Nós vamos fazer aqui um estudo, primeiramente introdutório, para depois iniciarmos uma conversa, né, e com você que está aí nos acompanhando, que poderá, então, através dos comentários aí no YouTube, você poderá, então, publicar aí os seus comentários e fazer perguntas dentro do tema para que nós possamos, então, interagir. Mas antes de abordarmos Jesus como o maior educador da humanidade, nós temos que fazer uma pergunta e procurar respondê-la. E a pergunta é a seguinte: quem é Jesus? E será que Jesus realmente existiu? Nós temos documentos, nós temos testemunhos, enfim, que atestam a existência de Jesus? Essa pergunta é importante porque existem teóricos, pesquisadores, historiadores, que defendem que Jesus seria uma invenção. Claro que para nós discutirmos esse tema, nós precisamos deixar de lado o Evangelho, o Novo Testamento. Precisamos deixar de lado os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Precisamos deixar de lado os Atos dos Apóstolos. Enfim, tudo que compõe o Novo Testamento, o Evangelho, nós temos que deixar de lado. Porque seriam testemunhos suspeitos, desde que existe essa tese que Jesus não seria uma realidade. Muito bem. Então,
Saindo desse campo, e também, por enquanto, deixando de lado as informações trazidas pelo Espiritismo, vamos ver na história da humanidade, no primeiro século da era cristã, que nós temos, sim, testemunhos e documentos a respeito da existência de Jesus. Vamos, então, iniciar trazendo para nós o historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo viveu de 37 a 100 da nossa era cristã. O Flávio Joséfo era um historiador judeu, que ele escreveu a história do povo judaico. E essa história teve por título, são vários livros, vários tomos, Antiguidades Judaicas. Lá no volume 18, o Flávio Joséfo escreve o seguinte: existia, naquele tempo, ele está se referindo aqui à época dos imperadores romanos, né, Otávio Augusto, e na sequência Tibério. Então, existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, era fazedor de milagres, ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram, e ele lhes apareceu no terceiro dia. Então, isso aqui, Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, e que nasceu no ano 37. Lembrando que Jesus foi crucificado no ano 33. Portanto, Flávio Joséfo não foi testemunha dos acontecimentos, mas ele, então, registra com todas as palavras a existência de Jesus, que ele era chamado de Cristo, foi condenado por Pilatos, foi crucificado, está tudo em Flávio Joséfo. Bem, nós temos também um outro testemunho, um outro documento, que é do historiador romano Tácito. Tácito viveu de 56 ao ano 120. Tácito é considerado um dos grandes historiadores da antiguidade, e nos seus anais, na parte 15, ele escreve o seguinte: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, havia sofrido a pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Olha só que testemunho, historiador romano, Tácito, citando, então, a época em que Jesus nasceu, confirmando a sua existência e a sua condenação por Pôncio Pilatos. Exatamente o que está lá no Novo Testamento. Mas vamos passar a palavra a mais um historiador, que é Plínio. Plínio viveu de 62 a 114 depois de Cristo. Ele era procônsul romano, e lá em Jerusalém. Então, ele escreve uma carta ao imperador Trajano, e nessa carta ele diz o seguinte: maldizer Cristo, um verdadeiro cristão, não o fará jamais. Cantam os cristãos hinos a Cristo como a um Deus. Muito bem, então, Plínio refere-se aqui à existência dos cristãos, e que os cristãos são seguidores de Cristo, dessa pessoa, desse personagem que viveu lá na Judéia e esteve também em Jerusalém. Vamos citar mais um? Suetônio, que é um historiador romano que viveu de 70 a 130, e ele escreveu a obra Os 12 Césares. No capítulo 25, ele informa o seguinte: expulsou de Roma os judeus, que, instigados por um tal Crestus, ou Cristo, provocavam frequentes tumultos. Ele está se referindo aqui ao imperador Tibério. O imperador Tibério expulsou os judeus lá de Roma, mas que eram instigados por um tal de Cristo. Na verdade, aqui,
o nosso Suetônio estava confundindo, né, judeus com cristãos, cristãos com judeus. Mas, apesar desse equívoco, ele atesta a existência dos cristãos e do Cristo. Então, está aí. E tem várias outras testemunhas, nós não vamos nos alongar tanto assim, falando, então, da existência de Jesus. E, aos poucos, novos documentos estão surgindo aí nas pesquisas arqueológicas. Mas o que mais nos interessa, na verdade, é entender o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ou seja, afinal, qual é, ou qual era, a missão de Jesus? Por que ele encarnou aqui na Terra naquela época? O que ele veio fazer aqui? Para nós espíritas, não há nenhuma dúvida de que Jesus veio cumprir uma missão. A missão de trazer a lei de amor, a missão de esclarecer a lei divina, a missão de mostrar a nós que Deus é Pai e Criador, não é o Senhor da guerra, como os judeus imaginavam. Não é um ser também de vícios e paixões. Não, ele é a perfeição absoluta, é a bondade absoluta, é a justiça, mas é também a misericórdia. E aí, então, Jesus se coloca como o grande educador, porque ele veio trabalhar conosco. Um dos pilares da educação, na verdade, o pilar principal da educação do ser humano, aprender a amar. Estamos aqui na Terra reencarnados, dando continuidade a esse aprendizado, porque nós ainda precisamos desenvolver o amor ao próximo, o amai-vos uns aos outros que Jesus veio trazer. E dentro disso, perdoar as ofensas, fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. São as grandes lições que Jesus veio trazer, não apenas através do ensino, mas também através do exemplo, porque Jesus era exemplo. Quando o doutor Larey chega até Jesus e o chama de bom mestre, Jesus recusa o título de bom. Ele diz, bom somente o Pai, ou seja, somente Deus. Porque Deus é a bondade infinita, superior. Como ele rejeita o título de bom, ele fica, então, com o título de mestre. E ele afirma que ele é mestre, porque ele veio com essa missão. A missão de ensinar, a missão de nos instigar a pensar, a missão de trazer uma nova mensagem. Então, Jesus, a partir daí, nós temos que considerá-lo como educador. E o maior educador da humanidade. Porque até hoje, nós temos historiadores e pedagogos que se debruçam sobre a vida e obra de Jesus, e esses historiadores e pedagogos ficam impressionados com a metodologia e a didática que Jesus utilizava, que para a época era revolucionária, transformadora, mas que continua sendo até os dias de hoje. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela é universal, ou seja, ela é para todos, e ela é atemporal, ou seja, ela é para todos os tempos. Então, ele falava por parábolas, por exemplo. E a parábola faz parte de uma metodologia. A parábola é uma história, sempre com fundo moral, mas que leva você a pensar. Você que ouve a parábola é que tem que extrair dela, tem que extrair daquela história os seus ensinamentos profundos. E ele sempre questionava. Aos ensinos, por exemplo, mais diretos, mas dentro daquela técnica que foi desenvolvida por Sócrates, que é a chamada técnica da maêutica, onde você responde uma pergunta
fazendo outra. Vamos dar um exemplo que é bem clássico, que é o exemplo lá da mulher adúltera, porque quando há um tumulto na praça e levam a mulher até ele, fazem uma pergunta a ele, e dizem, mestre, a lei, que era a lei mosaica, diz que a mulher pega em adultério tem que ser apedrejada em praça pública. E o senhor, o que diz? E queriam saber a opinião de Jesus. Jesus dá um tempo, provoca a expectativa daquela turba toda, que era composta principalmente por religiosos, por fariseus. Aí, então, ele olha e diz assim, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Então, ele responde a pergunta com uma colocação de profundidade moral e entrega a eles a decisão que, na verdade, eles queriam ouvir dele. Contam os evangelistas que, a partir dos mais velhos, todos os homens, todas as pessoas foram deixando as pedras e se retirando da praça. Jesus olha, então, para a mulher e aí faz uma pergunta a ela. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela, sem entender ainda o que estava acontecendo, respondeu, Senhor, não sei, eles foram embora. E aí Jesus, como o grande educador, diz assim, bem, se eles não te condenaram, nem eu tampouco te condeno. Vai. E aí, então, ele fecha com a advertência. Vai, mas não peques mais. Ou seja, devolve a ela o livre-arbítrio. E diz assim, lá no fundo da consciência dela, minha filha, olha o que te aconteceu. Será que o caminho é esse? Pensa no que você está fazendo da sua vida. Então, Jesus provocou na multidão uma reflexão profunda e, na sequência, provoca na chamada mulher adúltera. Ou, uma outra passagem, quando lá o doutor da lei chega a Jesus e pergunta a ele, né, o que deve ser feito para se ganhar o reino dos céus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus olha para ele e responde com uma pergunta. E diz a lei, que era a lei mosaica. E é claro que o doutor da lei imediatamente lembrou dos 10 mandamentos e deu a resposta na hora. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está lá, é o mandamento número 1, lá dos 10 mandamentos. Jesus olha para ele, muito bem. Então, vai e faz o mesmo. E aí, então, os doutores da lei ficavam assim, sem saber o que fazer, porque Jesus, na verdade, tirava deles mesmos a resposta. E, no fundo, ele já sabia. Então, essa é uma metodologia e é toda uma didática que é utilizada por Jesus e que nós precisamos aprender a utilizar nos dias de hoje. Porque, infelizmente, já há décadas, nós formatamos a educação brasileira na base do ensinar, e não com base no aprender. Então, nós temos professores de disciplinas que ensinam. Ensina matemática, o que ensina a língua portuguesa, o que ensina o inglês, o que ensina a biologia, o que ensina a química, e ensinando. Nós não temos espaço para empatia, relacionamento interpessoal, fazer pensar. Não temos espaço para isso. Mas precisamos retomar. Nós, espíritas, temos que tomar muito esse cuidado, porque quando o estudo sistematizado da doutrina espírita foi implementado, os grupos de estudo no centro espírita é grupo de estudo, não é aula, não é palestra. Todos têm que ser incentivados a ler, estudar, debater, levar suas dúvidas, um auxiliando o outro. Essa é a verdadeira dinâmica do grupo de estudo dentro do centro espírita, e aí nós estaremos de acordo com Jesus, nosso querido mestre, que ele é
mestre de todos nós. Bem, acho que eu já falei até demais, não é, Márcio? Agora nós podemos começar a abrir. Eu sei que você também deve ter alguma pergunta aí a fazer, né? Os nossos internautas que já estão aqui mandando aqui o boa noite e tudo, mas que precisam participar enviando as suas perguntas. Jesus realmente é mestre? Uma pergunta que eu vou deixar a todos. Jesus viveu conosco há mais de 2000 anos. Será que ele ainda é atual? E como fazer para levar Jesus ao processo educacional, tanto na família quanto na escola? Eu aguardo aqui as respostas. Mas, Márcio, agora eu vou passar para você. Ô Marcos, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, eu me lembrei do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a respeito da tentativa de Emmanuel em nos colocar a real dimensão espiritual de Jesus. Porque muito se fala de Jesus, Jesus talvez seja o personagem mais biografado de todas as épocas, de todos os tempos da humanidade. Eu acho que a quantidade de livros e obras, e estudos e tratados a respeito dele e da filosofia dele, eu acho que é insuperável frente a qualquer outro personagem. Então, nessa obra, Emmanuel tenta nos colocar uma dimensão espiritual, da real dimensão espiritual de Jesus, sob este enfoque. E ele comenta, inclusive, que existe um grupo de espíritos puros e perfeitos que são responsáveis pela coletividade de vidas no sistema solar, e que Jesus seria um desses integrantes desse grupo, que seria realmente o responsável, o governador espiritual do nosso planeta. Como é que o Espiritismo vê isso, o Marcos? Olha, Márcio, o Espiritismo vê isso com muita tranquilidade. E é muito fácil nós entendermos isso quando olhamos os dados da nossa ciência, né, os dados atuais da nossa ciência, das pesquisas astronômicas, e ficamos sabendo que cálculos dos nossos cientistas indicam que no universo nós temos em torno de 2 bilhões de galáxias. E que, em média, cada galáxia tem em torno de 150 milhões de astros, de estrelas. Não dá nem para fazer a conta, né? 2 bilhões vezes 150 milhões. É um resultado astronômico. E nós sabemos que a Terra não é o centro do universo. A Terra é um planeta pequeno aqui no nosso sistema solar. A Terra está no turbilhão universal. Pois bem, vamos imaginar aqui que cada galáxia seja governada por um espírito puro, um espírito perfeito, como Jesus. Nossa ciência calcula que nós temos 150 milhões de galáxias. Nós teríamos aí em torno de 150 milhões de Cristos, ou seja, de espíritos perfeitos, espíritos superiores, espíritos puros. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, desde a sua criação. Por isso que nós podemos dizer que Jesus é o co-criador do nosso planeta, porque ele está intimamente ligado a Deus. Por isso que, aliás, ele informa aos evangelistas que ele e Deus são um. Ele não está confundindo as personalidades a individualidades. Ele está apenas se referindo que ele vibra em Deus. Assim como Paulo vai escrever, né? Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo não estava se igualando a Jesus, mas informando que ele já vivia conforme
Jesus queria que ele vivesse conforme os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, nós temos que entender que sim, existem milhões, ou mais do que milhões, de espíritos que já chegaram à sua pureza, já chegaram à perfeição relativa, que todo e qualquer espírito é suscetível. E que ele faça parte, então, de uma irmandade crística, né, que rege a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, é algo muito natural, porque tudo na criação divina é solidária. Então, por que não haverá essa solidariedade entre os espíritos mais evoluídos? Nós sabemos, pelas informações também espirituais, que, por exemplo, um espírito pode substituir outro quando é evocado. Ou seja, vamos imaginar aqui Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, meio mundo ora por ele, roga por ele o auxílio dele. É claro que, em sã lógica, o espírito Bezerra de Menezes não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se nós imaginarmos que milhares de pessoas, neste exato momento, estão aí orando e pedindo o auxílio dele. Mas nós sabemos que espíritos da mesma envergadura espiritual dele, identificados com ele e em nome dele, podem, então, se apresentar atendendo a esses pedidos, como se fosse o próprio Bezerra de Menezes. Agora, viu, Márcio, nós não temos condição aqui de aquilatar essa grandeza de Jesus, não é? Nós estamos muito longe de compreender isso. Talvez o nosso querido Emmanuel, lá no livro Há 2000 anos, nos tenha dado uma noção, uma pequena noção disso. Quando ele, na época, senador Públio Lentulus, teve um famoso encontro à noite com Jesus. E ele confessa lá, na obra Há 2000 anos, que a força magnética de Jesus era tal que ele quase que ele se arrojou de joelhos perante Jesus. Só não o fez porque o seu orgulho de procônsul romano não o permitiu. Então, esse é o nosso querido Jesus, um dos espíritos perfeitos, puros, regendo com Deus o nosso universo. Marcos, na sua opinião, de que forma a pedagogia de Jesus pode ou poderia influenciar os educadores da atualidade? Ou seja, de que forma eles poderiam se utilizar dessa pedagogia do Cristo no tocante ao exercício, né, da educação na atualidade? O nosso José Herculano Pires, esse grande filósofo e educador espírita, no seu livro Pedagogia Espírita, ele informa que Jesus trouxe para nós a pedagogia da esperança. Aliás, o grande educador brasileiro Rubem Alves, uma vez sendo entrevistado, perguntaram a ele se ele era otimista. E ele disse assim: otimista, não sou, mas esperançoso serei sempre. Bom, por que pedagogia da esperança? Porque Jesus veio nos trazer a grandeza de Deus. Veio dizer para nós: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O jugo é suave. Calma, o fardo é leve. Porque, embora Deus seja justo, a sua justiça é feita com misericórdia. E como ele deixou claro que existia a reencarnação e o espírito, portanto, a imortalidade da alma, esperança, porque aquilo que nós não pudermos aprender, aquilo que nós não conseguimos corrigir em nós, estamos aqui falando das más tendências de caráter, poderá ser realizado depois, ainda que nesta encarnação, ou então
no depois da morte, na nossa volta ao mundo espiritual e numa próxima encarnação. Só por aí já começou a mudar aquilo que nós fazemos nas escolas. Mas vamos, então, lembrar o seguinte. Jesus tinha alguns princípios, né, para educar. Então, entre esses princípios, nós temos investimento na pessoa humana. Jesus acreditava em nós, acreditava em cada um, no potencial divino que cada um tem. Os professores precisam acreditar mais nos seus alunos, sejam crianças ou adolescentes, permitir que eles expandam o seu potencial. Jesus também trabalhava através do crescimento pessoal. Ele informou a Pedro, que era vacilante, às vezes rude, mas ele informou a Pedro que ele, Pedro, mesmo negando o mestre na hora ali maior, mas que ele, Pedro, seria a base do cristianismo. E tudo giraria em torno dele na sequência. Porque Jesus conhecia o potencial de Pedro e sabia que cada um, com o tempo, vai se transformando. Então, ele trabalhava pelo crescimento pessoal das pessoas. Também ele valorizava o contato pessoal, isso é muito importante. Jesus estava todos os dias, todo o tempo, com as pessoas. Fosse com os discípulos, fosse com a multidão, fosse com os doutores da lei, reservava, sim, claro, um espaço para suas orações, para suas meditações, mas ele fazia questão de estar junto. Os educadores precisam estar juntos. Os pais com os filhos, os professores com os alunos. A sala de aula anda muito fria, né, com as famosas carteiras enfileiradas, e o professor que só ensina. Precisa ter relacionamento humano. E em casa também. Hoje nós temos muitas facilidades, mas cuidado, você ligar aí o celular ou a TV, né, jogar para a internet, para passar os desejos que a criança gosta, porque aí você vai ficar, né, sossegado. Cuidado, nós precisamos ter um relacionamento humano, o contato pessoal. Jesus valorizava a experiência humana, e aqui nós nos ligamos à pestalose. Educação verdadeira, ela só acontece se tiver o espaço para a prática, a experiência, o deixar o educando fazer, ou seja, aprender fazendo. E Jesus sempre convidava as pessoas a fazerem por si mesmas. Ele não fazia no lugar dos outros. Então, os educadores também precisam aprender isso. Jesus tinha visão integral do ser humano. Ou seja, ele sabia que nós éramos espíritos imortais. Jesus sabia que nós éramos seres integrais, dotados de todo o potencial divino, da inteligência e do sentimento. E nós temos que olhar a criança, olhar o jovem, como um espírito, um ser integral, que é dotado de inteligência e de sentimento. Agora, cada um no seu grau de desenvolvimento, cada um no seu ritmo de aprendizagem. Usando Jesus na educação, nós vamos ver que Jesus fazia a interação entre a teoria e a prática. Depois de um tempo, preparando os discípulos, o que foi que ele fez? Ele os dividiu em duplas, para que saíssem pela Palestina para pregar o Evangelho. Porque eles tinham que ter a experiência, unir a teoria com a prática. E nós temos que propiciar isso aos nossos educandos, sejam eles nossos filhos, nossos netos, sobrinhos ou nossos alunos. Não adianta apenas entupi-los de conhecimentos teóricos. E a prática disso? Eles sabem para que serve todo esse conteúdo que eles estão aí estudando e fazendo provas para tirar notas? O que eles vão fazer com isso depois, na vida, na prática diária? Então, teoria com prática. E, finalmente, Jesus tinha a visão transcendente, tanto que ele anunciou que, em tempos vindouros, nós receberíamos o Espírito de verdade, que haveria de recordar os ensinos dele, Mestre Jesus, e esclarecer outras coisas que ele, à época, não podia esclarecer.
Então, deixando claro que olhava para nós como seres espirituais que nós somos. Também, na verdade, Márcio, utilizar a pedagogia de Jesus, os seus princípios educacionais, transforma a nossa educação atual e vai nos levar a um outro patamar e a um outro paradigma no campo educacional. Marcos, Jesus como educador por excelência, e você abordou muito bem essa parte aí agora no final, ele não vivia apenas no mundo das palavras, vivia também no mundo dos atos. Ou seja, havia um sincronismo perfeito entre o verbo e as atitudes dele, as ações dele. E ele sempre se preocupou de não se dirigir somente ao intelecto, mas também ao sentimento do ser humano. Como é que o Espiritismo enxerga esse grande diferencial de Jesus frente aos outros homens? O Espiritismo acompanha justamente esse exemplo de Jesus ao proclamar que a maior força da educação é o exemplo. As palavras podem ser muito bonitas, elas podem até comover, as palavras podem até convencer, porque vão provocar, né, o raciocínio, mas só o exemplo arrasta. E vamos aqui entender isso com casos do nosso dia a dia. Quando você chega aos seus filhos pequenos ainda, né, por exemplo, e eles estão lá brincando, mas são crianças, né? E criança, de vez em quando, né, briga, né? Sai da brincadeira para a briga. E nessa briga acontece alguma violência, né, empurrão, né, e algum palavrão. E aí você vai lá apartar e aproveita, né, para dar uma lição a eles. Né? E você vai explicar, né, que em casa você não admite isso, que eles são irmãos, irmãos não têm que brigar entre si, que precisam se entender, e o que mais, e que falar palavrão, nem pensar. Então você dá toda essa lição de moral para eles, tá? Aí você sai, e o que vai acontecer? Vai acontecer que, ao sair, você vai lá e bate boca, por exemplo, com a sua esposa, ou com o seu esposo, e usa palavrões. Só que as crianças estão ouvindo. Então você vai perder a autoridade moral. A autoridade moral se faz através do próprio exemplo. Porque eles, os nossos filhos, vão dizer, quem é papai, quem é mamãe, para querer que nós sejamos isso ou aquilo, façamos desse ou daquele jeito, se eles não são e também não façam. Olha o problema do exemplo. Na escola é a mesma coisa, é a mesma coisa. Quem são os professores mais queridos dos alunos? São aqueles que os tratam como pessoas, como seres humanos que eles são. São aqueles que reservam sempre um tempo para ouvir, para uma brincadeira, uma piada. Esses são os professores mais bem vistos e queridos dentro da escola. É a humanização da educação, a humanização do ensino. Nós espíritas sabemos muito bem disso, porque temos aí a reencarnação. Nós sabemos que não estamos juntos por acaso. Nós sabemos que, enquanto educadores, somos responsáveis pela formação moral dessa geração. E estamos urgentemente necessitados de trabalhar sentimento, a área emocional, colocar Jesus nos nossos corações. Nós estamos vendo aí que, em nome da inteligência, o quanto que o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a hipocrisia estão dominando a sociedade humana. Como nos lembra o Pedro de Camargo, Vinícius, na obra O Mestre na Educação, os problemas sociais não são resolvidos porque as autoridades públicas, os nossos políticos, estão com falta de uma coisa: sentimento. Então, Jesus é o nosso exemplo e que nós temos que seguir isso.
Teoria sempre aliada com a prática. Marcos, considerando aqui a timidez dos nossos internautas, que estão preferindo nos ouvir e ver, muitos pensamentos e doutrinas religiosas, especialmente de origem e natureza cristã, assumem Jesus como assim a referência máxima. Qual seria o papel de Jesus na doutrina espírita? Ou, formulando melhor essa questão, qual a visão da doutrina espírita de Jesus? Muito bem, Márcio. Essa é uma questão realmente importante, né? A visão que o Espiritismo tem de Jesus, e que é uma visão transcendente, é uma visão mais espiritualizada. Eu fiz uma pesquisa a esse respeito, então vamos lá então. Comecemos com o nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos superiores: vede Jesus. Portanto, com essa resposta, para nós espíritas, Jesus é o espírito mais perfeito que conhecemos e é o nosso guia e modelo. Na sequência, nessa mesma questão 625, Kardec faz um comentário. Vamos então pegar um trecho desse comentário. Diz o nosso codificador: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Fechando aspas, são as palavras de Kardec, mostrando então que Jesus é o espírito mais puro que nós conhecemos. Mas vamos passar a palavra novamente a Kardec, mas agora lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho 4 do primeiro capítulo, diz Kardec: ele, Jesus, veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Aqui Kardec nos ofertando Jesus como mestre das nossas almas. Vou passar aqui a palavra também ao Francisco de Paula Vitor, esse querido companheiro espiritual, que através do médium José Raul Teixeira, no livro Quem é o Cristo, nos diz o seguinte, abrindo aspas: Jesus Cristo não é aquele que veio destruir as leis divinas. Veio, em verdade, dar-lhe execução, desarticulando as leis humanas que, em oposição aos preceitos do Criador, ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoio à indignidade com que são tratadas tantas comunidades indefesas. Então, Jesus Cristo é aquele Espírito que veio executar, dar execução à lei divina como, de fato, ela é. Para encerrar aqui algumas transcrições
sobre a visão que o Espiritismo tem de Jesus, eu vou passar a palavra a Leon Denis, esse filósofo do Espiritismo, que nos deixou obras magistrais, entre elas o livro Cristianismo e Espiritismo. Prestemos atenção nas palavras de Leon Denis sobre Jesus, porque são palavras, assim, poéticas, filosóficas, transcendentes sobre o nosso mestre. Então, passando a palavra a Leon Denis. Jesus é um desses divinos missionários, e é de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais imponente nos parece ele. Seus sofrimentos, seus desfalecimentos, sua resignação, deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam-nos, comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no sermão da montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos, deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Fechando aspas, palavras então de Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. Então, para o Espiritismo, Jesus é o guia e modelo, o espírito mais perfeito de que temos notícia. É o grande mestre, o exemplificador da lei divina, aquele que nos veio resgatar através da mensagem do amor. Jesus é o nosso irmão, que está sempre conosco e governa, junto com Deus, os nossos destinos. Marcos, nós já estamos nos encaminhando para o término do nosso encontro e, segundo as tradições cristãs, esse mês de dezembro costuma-se homenagear e comemorar o aniversário de Jesus. Meu amigo, quais seriam as suas considerações finais nesse término das nossas atividades de hoje? Bem, nós estamos passando por momentos difíceis face à pandemia do novo coronavírus, que nos levou ao isolamento social, nos levou a uma crise econômica, nos levou a assistir esse quadro de milhões de pessoas pelo mundo infectadas e centenas de milhares que já desencarnaram, outros tantos em grande sofrimento, com muitas sequelas. Portanto, nosso ano de 2020 é um ano completamente diferente. Mas nós não somos desamparados, nem pela misericórdia divina, nem pelo amor de Jesus. Tanto Deus quanto o nosso Mestre nos amparam o tempo todo e nos entregam as falanges dos Espíritos benfeitores, que vêm nos auxiliando, que vêm alicerçando a nossa fé. E lembrando que o egoísmo, o orgulho, o mal, se ainda preponderam, jamais haverão de dominar a humanidade, porque nós somos destinados à perfeição, nós somos destinados a entrar pelo campo do bem e fazer com que o bem predomine. Mantenhamos a nossa calma, utilizemos sempre a oração para estarmos em contato com o nosso Mestre Jesus e receber dele todo o apoio necessário, lembrando também que o que for acontecer estará sempre de acordo com a lei divina e aquilo que nós temos que passar. Portanto, mantenhamos a nossa calma, continuemos o nosso trabalho perseverante no campo do bem e do amor.
para que, então, nós possamos, então, superar esta fase da vida humana e, em superando, nós entrarmos em novos patamares, né, em novos tempos que nos aguardam. Vamos exercer a fraternidade, a solidariedade sempre. Nunca esquecer que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Confiança, resignação, perseverança, esperança sempre, porque a lei divina é a lei do amor. É isso, então, que desejamos a todos muita paz, né? Muito amor nos corações. Não vamos poder nos encontrar presencialmente, não será possível fazer a grande festa de reunião da família neste Natal e também na entrada do Ano Novo, mas que unamos os nossos corações em preces, em orações, a benefício de todos e a benefício da nossa humanidade. Marcos, as suas palavras finais simbolizam um verdadeiro hino à esperança. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Foi muito proveitoso, como sempre, foi muito útil esse estudo que você formulou. Aos nossos amigos que nos acompanharam até o momento, aqui pelo canal de vídeos do Núcleo Espírita Chico Xavier, agradecemos igualmente. Tenhamos todos uma ótima noite, um bom restinho de semana, e até breve, numa outra oportunidade em que estaremos aqui em nosso canal. Então, Marcos, uma vez mais, a nossa gratidão pela sua participação, pelas suas palavras. Fica com Deus, amigo, e um grande abraço a todos que nos assistiram, e, em especial, um forte abraço a você. Uma boa noite a todos.